Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindo à nossa primeira aula de violão intermediário e eu não estou com o meu violão porque essa nossa primeira aula a gente vai falar de conceitos técnicos da partitura musical, tá bom? Então, para quem não conhece uma partitura, partitura é simplesmente uma folha de registro musical. Para que serve uma partitura? Simplesmente para facilitar a nossa memória, né? No começo, lógico, a gente vai aprender, é uma escrita nova, assim como a gente aprendeu o alfabeto, a gente aprendeu a matemática. A escrita musical ela vai ser uma nova maneira da gente entender, de ler algo, né? Assim como uma língua nova, certo? Mas essa língua ela fala de som, ela representa som. Então por isso que eu acho que ela é um pouquinho mais complexa no começo, mas com o tempo a gente vai entendendo o sentido, para que serve uma partitura, tá? Simplesmente ela serve para facilitar a nossa memória. Eu posso tocar uma música hoje ou escrever uma música hoje e daqui um mês eu vou tentar tocar essa música e o que naturalmente acontece com o nosso cérebro? Ele apaga. Eu mal lembro que eu fiz ontem, imagine uma semana atrás, um mês atrás, imagine um ano. Se alguém me perguntar o que eu estava fazendo nesse mesmo dia há um ano atrás, eu vou falar, vixe, eu não sei. Não tenho ideia do que eu estava fazendo nesse mesmo dia há um ano atrás. Mas se eu tivesse feito um registro escrito, igual um livro de história, lógico que eu iria lembrar, porque eu ia pegar e ia ler o que estava escrito. Não ia, talvez, saber perfeitamente o que aconteceu, porque se eu não registrar todos os detalhes, eu vou simplesmente ler o que estava escrito, né? Então a partitura, ela funciona dessa forma. É algo que facilita a nossa leitura, a nossa memória no dia a dia. Lógico, depois que a gente aprende. No começo é algo muito complexo, parece que é um terror, mas aí com o tempo a gente vai entendendo, né? Eu acho que existem meios, formas de se estudar, de se trabalhar com partitura, tá bom? E a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar, conceitos básicos, nome, nomenclaturas, porque isso é importante e é o que contém nessa partitura. Primeira coisa, pentagrama. O que é um pentagrama? Ele já está aqui embaixo. Simples, você consegue ver, são 5 linhas, certo? São 5 linhas. A própria palavra, ela já me dá uma ideia do penta. O Brasil é pentacampeão, por quê? Porque ele ganhou 5 vezes. O meu pentagrama, ele simplesmente tem esse nome porque ele tem 5 linhas, tá bom? E aí tem outros conceitos que é para a gente ver. Imagine assim, você tem que explicar para alguém o que é o pentagrama, mas a pessoa não está vendo. Se eu tivesse que explicar e vocês não estivessem vendo, vocês não iam saber. Então, vai lá, tira o pentagrama. Pentagrama são 5 linhas paralelas, horizontal, lembra? Vertical, horizontal. Do horizonte, a gente vê lá, elas são horizontal, que formam 5 espaços. E essas linhas são contadas de baixo para cima. Tá vendo? É um pouquinho mais fácil de eu falar, são 5 linhas, porque essas 5 linhas podem ficar uma para cada lado de formas diferentes. Não, elas são paralelas, quer dizer, elas têm uma mesma formação e elas são horizontal, porque poderia ser 5 linhas vertical, não, são horizontais. Elas formam 4 espaços entre elas. Legal? Então esse conceito básico de o que é o pentagrama é simplesmente para a gente ter uma ideia mesmo sem ver. Mas como a gente vê ele constantemente, é mais fácil ver. Olha o pentagrama aí. Isso é um pentagrama. Simplesmente são essas linhas. Para que serve o pentagrama? A escrita musical ela é baseada, eu falo que são bolinhas. São bolinhas pretas, bolinhas brancas e é basicamente isso. É bolinha do começo ao fim. Se eu pegar uma partitura inteira e for começar a analisar essa partitura, tem bolinha para tudo que é lado, tá bom? O que vai modificar e vai dar nome diferente a essas bolinhas vai ser a região que ela está no meu pentagrama. Por isso o pentagrama é importante. Se a bolinha estiver na primeira linha, ela vai ter um nome.
Se essa bolinha subir para o primeiro espaço, ela vai ter outro nome. Mesma coisa as cordas, tá vendo aqui? Ela está na casa, subiu para a próxima, ela mudou. Ela muda a altura, ela está subindo a sua altura, né? Está mudando a nota. Eu poderia dar um nome X para essa primeira bolinha da primeira linha. Poderia ser o próprio Dó. Dó. Então essa bolinha se chama Dó. Se ela sobe para o primeiro espaço, ela vai se chamar o quê? Ré. E se ela subir para a próxima linha, segunda linha? Mi. Segundo espaço, Fá. Terceira linha, Sol. Terceiro espaço, Lá. Quarta linha, Si. Quarto espaço, Dó. E aí, quinta linha, Ré. Então, o meu pentagrama a gente utiliza desta forma para localizar a posição de cada nota, tá bom? Então, isso é um conceito básico que a gente precisa entender e decorar. Uma outra coisa, o que vai sempre no começo do meu pentagrama é uma figura que a gente chama de clave. Essa é a nossa clave de Sol. Presta atenção, se ela vai sempre no começo de todos os pentagramas, quer dizer que ela tem uma função importante, muito importante. Qual que é a função dela? É uma função básica. A gente fala que a clave de Sol ela está assinada na segunda linha do pentagrama. Quer dizer, a clave de Sol dá um nome para a segunda linha, que vai se chamar Sol. Então, eu não posso escolher qual que é o nome da linha. Simplesmente aquele exercício que eu fiz no começo, a segunda linha se chamou Mi. Por quê? Porque eu dei o nome da primeira, mas eu chamei ela assim. A clave de Sol, ela dá este nome. Então, como é que é o nome da segunda linha? Sol. E aí, a partir das outras, eu vou construindo a minha escala. Olha que legal. Eu tenho a segunda linha Sol. Embaixo do Sol, eu tenho Fá. Embaixo do Fá, eu tenho Mi. Então, quer dizer, a primeira linha se chama Mi. Certo? Assim, consequentemente, a gente vai descobrindo as próximas, né? Mas, para ficar mais simples, para a gente decorar, para a gente não demorar muito, decora. Primeira linha Mi. Segunda linha, Sol. Terceira linha, Si. A quarta linha, Ré. E a quinta linha, Fá. Isso não tem nada a ver com corda do violão, tá bom? As cordas do violão são outras coisas. A partitura é um registro musical. A gente está registrando sons, alturas, notas. Qualquer instrumento, pode ser um teclado, pode ser um violino, pode ser uma gaita, pode ser uma flauta. Qualquer instrumento, ele vai tocar nessa partitura. Legal? Primeiro espaço se chama Fá, segundo espaço Lá, o terceiro espaço Dó e o quarto espaço Mi. São conceitos que a gente vai decorando com o tempo, então não precisa se desesperar, tá bom? Bom, chegamos a um ponto importante, as figuras musicais. Lembrando que a clave de Sol, ela não é uma figura musical, porque ela não representa um som, ela faz parte da notação, da escrita musical, certo? Ela está presente lá, mas ela não representa um som em si. O que representa o som são as figuras musicais. As figuras musicais são 7. A gente tem a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Lembra que eu falei? Nomes. A gente está vendo nomes. Por quê? Essas figuras vão começar a aparecer com o tempo e com o tempo a gente vai entender realmente qual que é a função de cada uma, qual é o significado de cada uma. Legal? Eu vou deixar disponível na plataforma o método que a gente vai utilizar para violão. Você pode fazer assim, se tiver não precisa imprimir. Se tiver um tablet ou até mesmo no computador, você vai colocar lá no computador e vai começar a ler essa partitura pouco a pouco e você vai começar a entender como funciona essa partitura. O método, ele é muito básico, ele ensina você a ler. Então ele mostra esse conceito básico de que é uma partitura, que é basicamente isso, só isso. É um pentagrama que tem 5 linhas, ele tem uma clave no começo e tem essas figuras musicais. Pronto, acabou. O resto a gente vai aos poucos entendendo. Legal? Então ele vai mostrar a partitura,
E nessa partitura ele vai começar a mostrar aonde cada corda do violão ela vai ficar. E aí você vai simplesmente decorar aonde fica a corda 6 do violão. Tá vendo? E se observar, o pentagrama tem 5 linhas, né? Essas 5 linhas formam 4 espaços. Legal? Essas 5 linhas e esses 4 espaços somam 9 notas. Apenas 9 notas. O violão faz muito mais do que 9. Então, se você observar onde fica a corda Mi do violão, ela fica um pouquinho mais para baixo do pentagrama. Tem umas pequenas linhazinhas. Essas pequenas linhazinhas chama de linha suplementar. Elas complementam, né, essa inferior porque está baixa, e aí quando a gente vai por aguda, são superiores. E essas linhas suplementares, elas complementam o pentagrama. Por quê? Porque senão meu instrumento teria que ter só 9 notas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou aqui, ó. Eu toquei só 3 cordas do violão e só 3 casas de cada corda. É muito pouquinho. Olha quantas casas tem, olha quantas cordas. É muito mais notas. Muito mais nota. Legal? Olha onde fica a corda 5 do violão. A corda 4, a corda 3, a corda 2 e a corda 1. Legal? Então cada corda tem uma posição. E a distância dessa nota, dessa posição, tá vendo que uma tá aqui e outra tá mais longe? A distância de uma para outra, a gente preenche com outras notas, né? Então, ó. Legal? Então a gente preenche com outras notas. Bacana? Conceitos técnicos que a gente vai aprender e que a gente vai conhecer também na música. Isso é importante para a gente montar acorde, entender as funções diferentes de um acorde maior, de um acorde menor, de um acorde aumentado, de um acorde diminuto, né? Com as suas, a gente fala com as suas notas adicionais, uma sexta, uma sétima, uma nona, uma 11ª, né? Uma 14ª. Isso é baseado dentro da escala, daqueles 7 sons que se chamava Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Mas esses 7 sons não são só isso que existe. Tem 2 figuras que modificam eles, né? Que é o sustenido e o bemol. O sustenido, ele basicamente, ele faz o que com essa nota? Eu tenho uma nota, X. Se eu ponho um sustenido nela, ela vai subir meio tom para cima. Observa no meu pentagrama. Eu tenho um Fá. Esse Fá virou sustenido. Ele não sai do lugar. Ele está no mesmo lugar, só entrou um sustenido que vem antes dele, porque na escrita musical eu coloco sustenido Fá, mas eu falo Fá sustenido. É engraçado, né? No começo a gente confunde, coloca a bolinha no Fá, depois o sustenido na frente, o sustenido que parece um jogo da velha, um hashtag, mas é sustenido, a gente chama de sustenido. Não acontece nada. Olha o que acontece no violão. Eu tinha o Fá aqui, ó. Se eu ponho um sustenido nele, eu vou tocar com o segundo dedo, certo? Então, ó que legal, eu tenho o Fá, entre o Fá, aqui eu tenho o Fá sustenido, e a próxima na escala é o Sol. Aí depois eu tenho o Sol sustenido, e a próxima, Lá. E a próxima, Lá sustenido, e depois o Si. E depois do Si, qual nota que vem? Não é o Si sustenido, é o Dó. Por que o Dó? 2 coisas que a gente vai ter que decorar. Existe uma diferença entre as notas, né? Entre o Si e o Dó, não existe nada no meio delas. Eu tenho o Si e logo na sequência é o Dó. Não existe nada. Não existe casa. Diferente daqui, tá vendo? Entre o Fá e o Sol, tem o Fá sustenido. Entre o Sol e o Lá, tem o Sol sustenido. Entre o Lá e o Si, o Lá sustenido. Agora, entre o Si e o Dó, não tem nada. Certo? Um outro ponto entre o Mi e o Fá.
Então, aí a gente tem que sempre decorar Mi, Fá juntos, Si, Dó juntos. Com isso, eu vou descobrir o nome de todas as notas de todas as casas do violão. Eu vou deixar disponível uma cifra, o braço de violão com a cifra que mostra a posição de todas as notas, tá bom? Então, se você também não conhece cifra, é importante conhecer, tá? Conhecer a cifra, tá? Cifra nada mais é do que uma letra que representa um acorde, tá bom? É um acorde, são 3 notas. Mas aí a gente às vezes coloca como uma nota, né, no começo, né, para facilitar às vezes a leitura. Então aqui na corda 5 Lá, se eu for subir para a próxima casinha, eu tenho o quê? Lá sustenido. E para a próxima casinha, casa 2, o Si. Casa 3, não Si sustenido, é o Dó, lembra? Si, casa 2, casa 3, Dó. Casa 4, Dó sustenido. Casa 5, Ré. Casa 6, Ré sustenido. Casa 7, Mi. Casa 8, Fá, né? Porque o Mi e o Fá estão sempre juntos. Legal? Então, esse é um outro conceito teórico, conceito básico, para a gente começar a entender como funciona a sequência das notas do violão, né, dentro das suas casas. E a gente também pode conhecer um pouquinho da nossa partitura, o que é uma partitura. Então é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.